O lugar que precisa de gente. Capítulo 1. O lugar onde o mapa desiste. Eu só aceitei o trabalho porque ninguém mais quis. Isso deveria ter sido o primeiro aviso. A proposta chegou por e-mail, seca, sem logotipo, sem assinatura clara. Um contrato temporário para levantamento ambiental em uma área do sul do Pará, próxima a um ramal abandonado da Transamazônica. O pagamento era alto demais para a simplicidade do serviço descrito, alto demais para o silêncio que vinha junto. Não havia empresa intermediando, apenas um nome, Consórcio Rio Fundo, nenhum CNPJ que eu conseguisse confirmar, nenhum site funcional, nenhuma referência além de documentos em PDF que pareciam ter sido digitalizados de algo muito mais antigo do que diziam ser. Meu trabalho era simples, avaliação de solo, cursos d'água e impacto ambiental preliminar. Eu já tinha feito coisa pior em lugares mais isolados. Já tinha dormido em barraco de lona, enfrentado cobra, febre e pista clandestina. Nada ali no papel justificava a inquietação que me acompanhou desde o primeiro clique em aceitar. Mas eu aceitei, porque dinheiro também é um tipo de medo. 2 dias depois, eu estava em Marabá. No terceiro, embarquei numa caminhonete velha, sem identificação, dirigida por um homem que não se apresentou e que parecia profundamente aliviado por não precisar conversar comigo. Rodamos por horas. Primeiro asfalto ruim, depois terra, depois lama, depois algo que já não merecia nome de estrada. Em determinado ponto, percebi que o GPS não estava apenas sem sinal, ele estava errado. O mapa mostrava curvas onde seguíamos em linha reta, mostrava rios onde só havia mata seca, mostrava um vazio branco onde, claramente, estávamos entrando em algum lugar. Isso aqui não aparece direito, comentei, mais para quebrar o silêncio. O motorista deu de ombros. Aparece só até onde precisa. Não perguntei o que ele quis dizer. Quando o sol começou a baixar, chegamos. Não havia placa, não havia guarita, não havia cerca. Apenas uma clareira irregular, aberta à força, com marcas antigas de maquinário pesado e estruturas que pareciam improvisadas e abandonadas ao mesmo tempo. Barracões de madeira torta, um gerador desligado, um container enferrujado com a porta aberta. E no centro de tudo, algo que imediatamente me incomodou. Buracos. Não era uma escavação comum, não tinha formato regular, não tinha talude. Era como se o chão tivesse cedido de maneira deliberada, formando uma abertura oval profunda demais para se ver o fundo, cercada por estacas fincadas às pressas. Nenhuma placa de advertência, nenhuma fita, nenhum isolamento. É aqui, disse o motorista finalmente. Aqui o quê? Onde o senhor vai trabalhar. Ele descarregou minha mala, deixou um galão de água perto de um dos barracões e voltou para o carro sem esperar resposta. E você, perguntei, volta quando? Ele já estava girando a chave. De quando pedirem, respondeu, ou quando der. O carro foi embora, levantando poeira. E eu fiquei, sozinho. O silêncio daquele lugar não era normal, não havia som de insetos, nenhum canto de pássaro, nem o ruído distante típico da floresta. Era um silêncio denso, como se o ar estivesse abafado por algo invisível. Caminhei devagar, observando as estruturas. O barracão que parecia servir de alojamento tinha 2 camas improvisadas, cobertas por lona velha, restos de comida enlatada, uma mesa com papéis espalhados. Peguei um deles, relatórios incompletos, datas que não batiam, assinaturas diferentes para o mesmo nome. Em alguns pontos havia anotações à mão escritas com força excessiva, quase rasgando o papel. O som não vem de cima. Não registrar depois do pôr do sol. Evitar ficar sozinho. Engoli em seco. O outro barracão era técnico. Havia equipamentos de medição antigos misturados com outros modernos demais. Um sismógrafo portátil, sensores de pressão, gravadores de áudio profissionais. Todos desligados.
exceto um gravador pequeno, quase escondido atrás de uma caixa. A luz vermelha estava acesa. Ele estava gravando. Aproximei-me com cuidado. O visor mostrava tempo acumulado. Mais de 300 horas. Alô, falei sentindo-me idiota. Nada aconteceu. Toquei no botão para parar a gravação. O aparelho emitiu um estalo seco. E o som que saiu dele não foi minha voz. Era um ruído grave, contínuo, quase abaixo do alcance normal da audição, mas que fazia o estômago vibrar. Por trás dele, muito distante, havia algo rítmico, como respiração. Larguei o gravador. O som cessou. Foi aí que senti. Não ouvi. Senti. Algo se movia sob meus pés. Não um tremor, não vibração. Uma mudança de pressão, como quando um elevador começa a descer antes que o corpo acompanhe. Dei um passo para trás. O chão parecia firme, mas a sensação continuava, como se a terra estivesse oca demais. Olhei para o buraco no centro da clareira. Ele parecia maior agora. Não fisicamente, em presença. A borda irregular projetava sombras que não combinavam com a posição do sol. O interior era escuro demais, mesmo com a luz direta do fim de tarde. Peguei minha lanterna e apontei para dentro. A luz não alcançou o fundo. Ela foi absorvida. Não refletiu. Não espalhou. Sumiu. Que merda, murmurei. Foi quando ouvi o primeiro som claro. Não veio do buraco, veio de trás de mim. Passos lentos, pesados, irregulares. Virei rápido, o coração disparado. Não havia ninguém, mas os passos continuaram. Eles não se aproximavam, não se afastavam, caminhavam em círculo, ao redor da clareira, como se algo estivesse medindo o espaço. Ou me medindo. Tem alguém aí? Gritei. Minha voz soou errada, freca, abafada, como se tivesse sido engolida pelo lugar antes de se espalhar. Os passos pararam. O silêncio voltou pior do que antes. Então ouvi algo que me fez gelar por inteiro. Um som muito baixo vindo de dentro do chão. Não era animal, não era máquinas. Era um murmúrio coletivo, como muitas vozes falando ao mesmo tempo, mas tão profundamente misturadas que nenhuma palavra era distinguível. Tapei os ouvidos por instinto. Não adiantou. O som não entrava por eles. Entrava pelo corpo. Senti náusea, um gosto metálico na boca, um aperto atrás dos olhos, como se algo estivesse tentando alinhar minha percepção a outra coisa. Cambaleei até o barracão e me sentei na cama improvisada, respirando com dificuldade. Calma, falei para mim mesmo. Você está cansado, isso é isolamento, sugestão. Mas enquanto eu falava, soube que estava mentindo. Porque havia algo que eu não conseguia explicar de jeito nenhum. Eu tinha a sensação clara e inequívoca de que o lugar sabia que eu tinha chegado. Não como um animal percebe presença, como alguém que estava esperando. Quando a noite caiu, caiu rápido demais. Não houve transição, não houve crepúsculo. Era dia, e então era noite. Liguei o gerador, as lâmpadas do barracão piscaram e acenderam com dificuldade. A luz parecia fraca, amarelada, como se tivesse que atravessar algo para existir ali. Do lado de fora, a escuridão não parecia natural. Era espessa, quase sólida. A clareira desapareceu, engolida por um preto profundo onde a lanterna mal desenhava formas reconhecíveis. Sentei contato pelo rádio. Nada. Telefone satelital. Nada. O silêncio respondeu de volta. Sentei à mesa e abri meu caderno de campo. Precisava registrar algo, qualquer coisa, a rotina me ancorava. Anotei data, hora aproximada, coordenadas que já não faziam sentido.
E então, sem planejar, escrevi. O solo aqui não é apenas instável, ele parece atento. Fiquei olhando a frase por longos segundos. Eu nunca escreveria algo assim em um relatório técnico. Nunca apagueis ou tenteis. A borracha passou por cima, mas a marca ficou, não a tinta o suco. A palavra estava impressa no papel. Um estalo seco ecoou do lado de fora. Depois outro, e outro. Não eram passos agora. Eram batidas ritmadas vindas debaixo da terra. Uma pausa, outra. Senti o mesmo ritmo dentro do peito. Sincronizado. Foi nesse momento que compreendi com uma clareza aterradora. Aquele buraco não era uma escavação. Não era um acidente. Não era uma formação natural. Era uma abertura. E eu não tinha sido contratado para estudar o ambiente. Eu tinha sido levado até ali porque algo precisava. Ou de alguém presente. Capítulo 2, o solo que responde ao peso. Dormir foi um erro. Não porque eu sonhei, não sonhei. Foi pior. Eu fechei os olhos acreditando que tinha passado apenas alguns minutos em estado de alerta tenso, mas quando os abri, a lâmpada do barracão ainda estava acesa e o relógio marcava 0402. Não havia sensação de descanso. Meu corpo estava rígido, dolorido, como se tivesse passado horas lutando contra algo invisível. O gerador continuava ligado. Isso foi o que me incomodou primeiro. Eu não lembrava de ter combustível suficiente para mantê-lo funcionando a noite inteira. Levantei devagar. Cada movimento parecia produzir um eco estranho não no ar, mas no chão. Um retorno seco, abafado, como se o solo estivesse registrando meus passos. Saí do barracão com a lanterna em mãos. A noite ainda estava lá. Não havia sinal de amanhecer, nenhuma variação no céu, nenhuma estrela. Era como se o escuro tivesse sido colocado ali de propósito, um estado fixo, não uma fase. A clareira parecia menor. Não drasticamente, apenas o suficiente para causar desconforto. As árvores ao redor pareciam mais próximas, inclinadas para dentro, como espectadores silenciosos. E o buraco estava diferente. As estacas ao redor, que antes estavam fincadas de maneira irregular, agora pareciam mais alinhadas, como se alguém tivesse passado a noite ajustando-as. A borda estava mais definida, mais limpa, como uma ferida que começa a cicatrizar de forma errada. Aproximei-me com cuidado, sentindo o estômago se contrair a cada passo. Quando cheguei à borda, ouvi novamente. Não o murmúrio indistinto da noite anterior. Agora eram palavras, muito baixa, muito profunda. Não vinha do fundo, vinha das paredes internas do buraco. A lanterna iluminou por poucos metros, revelando algo que não estava ali antes, marcas. Sulcos verticais, como se algo tivesse escorrido pelo interior da terra, deixando rastros longos e irregulares. Não eram raízes, não eram marcas de ferramentas. E entre esses sulcos havia algo pior. Símbolos, não desenhados, não gravados. Eram deformações no próprio solo, como se a terra tivesse sido empurrada de dentro para fora, formando padrões que lembravam letras, mas que não pertenciam a nenhum alfabeto que eu conhecesse. Meu cérebro tentou classificá-los. Falhou. Isso não é possível, murmurei. O chão respondeu. Não com som, com pressão. Senti um peso repentino sobre os ombros, como se alguém tivesse apoiado as mãos ali. Minhas pernas fraquejaram e eu quase caí de joelhos. Quando recuei, a pressão diminuiu. Foi aí que entendi a primeira regra daquele lugar. Distância importava. Voltei para o barracão e fechei a porta atrás de mim com força excessiva. Tranquei, mesmo sabendo que aquilo não significava nada.
Peguei um dos relatórios antigos e comecei a ler com atenção, ignorando o tremor nas mãos. Havia datas espalhadas ao longo de anos. Não meses, anos, mas a estrutura do acampamento indicava abandono recente, não algo mantido por tanto tempo. Um dos relatórios chamava a atenção. Não pelo conteúdo técnico, esse era confuso, fragmentado, mas pelo tom. O autor escrevia como alguém que estava tentando desesperadamente convencer a si mesmo. A pressão do solo não segue padrões geológicos conhecidos. As medições variam conforme a presença humana. Quanto mais tempo ficamos, mais instável o ambiente se torna. Outro trecho rabiscado na margem. Ele reage ao peso. Senti um arrepio percorrer a espinha. Folheei mais rápido. Não escavar mais. Não registrar sons à noite. Não dormir longe do centro da clareira. Essa última anotação me fez parar. Centro da clareira. Olhei para fora pela janela estreita do barracão. O centro era exatamente onde o buraco estava. E vocês são uns filhos da puta, sussurrei. Eles sabiam. Quem quer que tivesse montado aquele lugar sabia exatamente com o que estava lidando. E ainda assim continuaram. Até não poderem mais. Um ruído metálico ecoou do lado de fora. Não vinha do chão. Vinha do container. Peguei a lanterna e saí novamente, cada nervo do corpo em alerta. O container estava aberto como antes, mas agora havia algo pendurado na porta interna. Um capacete, amarelo rachado coberto de terra seca. Um capacete de segurança desses usados em obras pesadas. Havia algo escrito nele com caneta preta quase apagado. Não desce. Engolia em seco. O interior do container era escuro, abafado, com cheiro de ferrugem e algo mais orgânico. Passei a luz pela parede lateral e vi marcas de unhas. Humanas, rasgadas, profundas. Havia também um colchão fino no chão, rasgado, e ao lado dele um gravador maior profissional. Este estava desligado. Hesitei. Depois apertei play. O áudio começou com ruído estático. Depois, respiração pesada. Uma voz masculina trêmula. Dia, eu não sei mais qual. Ele reage quando a gente fala, reage quando a gente anda, reage quando a gente pensa em ir embora. Um som seco interrompeu a fala. Algo batendo. Não é um buraco, é uma boca. O áudio ficou distorcido por alguns segundos. Ele não quer que a gente saia, ele quer peso constante. Se a gente fica parado, ele acalma. Se a gente se move demais, ele aperta. A respiração ficou mais rápida. Teve gente que tentou fugir pela mata. A gente ouviu eles gritando, mas o som vinha debaixo da gente, como se eles tivessem sido puxados para dentro do chão. O áudio terminou com um estalo seco. O gravador desligou sozinho. Fiquei parado, olhando para o aparelho, tentando processar. Foi quando senti um afundamento leve sob meus pés. Não um buraco, não um deslizamento. Um ajuste, como se o solo estivesse redistribuindo meu peso. E falei em voz alta, sem saber com quem falava. A pressão aumentou. O chão cedeu alguns milímetros, o suficiente para me fazer perder o equilíbrio e cair de joelhos. Uma dor aguda subiu pelas canelas. O murmúrio voltou, mais claro agora. Não palavras completas, mas sílabas repetidas, como um esforço constante para formar algo compreensível. Arrastei-me para fora do container, sentindo o chão vibrar sob minhas mãos. Quando alcancei a clareira, percebi algo aterrador. As estacas ao redor do buraco estavam se inclinando. Não para fora, para dentro, como dentes.
Corri para o barracão, o coração batendo descompassado, e tranquei a porta novamente. Sentei no chão, encostado na parede, tentando controlar a respiração. Você está alucinando, falei para mim mesmo. Isso é privação sensorial, estresse, sugestão. Mas então algo aconteceu que destruiu qualquer tentativa de racionalização. O chão do barracão respondeu à minha voz. Uma vibração curta, precisa, direcionada, como se tivesse entendido que eu estava falando com ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, expectante, e então, pela primeira vez, ouvi algo claramente humano. Uma voz feminina vinha de fora. Tem alguém aí? Levantei num salto, o coração disparado. Aqui, gritei, aqui. A voz demorou alguns segundos para responder. Graças a Deus, disse ela aliviada. Eu achei que tinha chegado tarde demais. Aproximei-me da porta com cuidado. Quem é você? Perguntei. Meu nome é Ana. A voz parecia cansada, mas real. Eu trabalho para o consórcio. Fui mandada porque disseram que você tinha parado de responder. Meu estômago afundou. E quando você chegou, agora há pouco, ela hesitou. Embora a estrada tenha sido estranha, demorou mais do que devia. Abri a porta devagar. Ana estava parada a alguns metros de distância, perto do limite da clareira. Usava roupa de campo, mochila nas costas e expressão tensa. Mas havia algo errado. Muito errado. Ela não deixava marcas no chão. Nenhuma pegadas. Não chega mais perto, falei instintivamente. Ela franziu a testa. O que? Por quê? O solo sob meus pés vibrou de leve. Como um aviso. Porque engoli em seco, porque esse lugar reage ao peso. Ela olhou ao redor confusa. Eu sei, sua voz mudou ligeiramente. Foi por isso que me mandaram. Meu sangue gelou. Te mandaram para quê? Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. E para equilibrar, respondeu. E deu um passo à frente. O chão da clareira afundou com violência. E algo começou a subir do buraco. Capítulo 3, o que sobe não quer sair. O chão cedeu como carne cansada. Não rachou, não quebrou, afundou. O buraco respondeu ao passo de Ana com uma violência silenciosa, como se estivesse esperando exatamente por aquele acréscimo mínimo de peso. A borda se expandiu em um movimento lento, viscoso, empurrando terra para fora, formando uma espécie de anel elevado ao redor. E então algo começou a emergir. Não foi rápido, não foi brusco, foi cuidadoso. Primeiro, vi a terra se movimentar como se estivesse sendo empurrada de dentro, criando ondulações concêntricas. Depois, algo escuro apareceu entre os sulcos do solo, não um objeto, mas uma ausência de textura, um espaço onde a luz parecia não querer se fixar. Ana, sai daí, gritei. Ela se virou para mim, confusa, e por um segundo seu rosto pareceu desalinhado, como se a expressão estivesse um pouco atrasada em relação ao movimento. E você está vendo isso também, não está? Perguntou a voz trêmula. Antes que eu respondesse, o chão exalou. Não ar, não gás. Um calor úmido, pesado, com cheiro de ferrugem e matéria orgânica antiga. Algo que não lembrava decomposição comum, mas sim um interior vivo que nunca deveria ter sido exposto. A coisa subiu mais. Não tinha forma definida. Era uma massa irregular, composta de camadas que se dobravam sobre si mesmas, como se tentassem decidir que formato assumir. Em certos ângulos, lembrava um torso humano. Em outros, parecia apenas um acúmulo de solo e raízes compactadas. Mas havia algo inegável. Ela reagia. Reagia à nossa presença, ao nosso peso, à nossa atenção. E meu Deus, Ana sussurrou. O chão sob ela afundou mais um pouco.
Não se mexe, gritei. Não fala, não pensa em correr. Ela me olhou assustada. O quê? Isso não faz sentido. Faz aqui, respondi, sentindo o solo vibrar sob minhas botas. Ele reage a tudo. A coisa emitiu um som baixo, profundo, como um estalo prolongado vindo de dentro da terra. Não era agressivo, era avaliativo. E então algo se abriu nelas. Uma fenda vertical, irregular, revelando um interior escuro e pulsante. Dentro dessa fenda, vi algo que me fez o estômago revirar. Rostos não completos, não intactos, fragmentos, bocas abertas em silêncio, olhos fechados, narizes deformados. Eles não estavam presos ali como vítimas. Eles faziam parte da estrutura. Isso não é possível, murmurei. A coisa respondeu. Um dos rostos se moveu. A boca abriu mais e falou. A peso insuficiente. A voz não vinha de um ponto específico. Parecia emergir de todos os lados ao mesmo tempo, reverberando pelo chão, pelo ar, pelo meu próprio corpo. Ana deu um passo para trás instintivamente. O chão puxou, não como um buraco sugando, como mãos firmes segurando tornozelos invisíveis. Ela gritou, e me ajuda, berrou tentando se soltar. Corri em sua direção sem pensar. No momento em que meus pés cruzaram o limite da clareira, senti um impacto brutal nos joelhos, como se tivesse saltado de uma altura enorme. Caí de cara no chão, o ar fugindo dos pulmões. O peso aumentou. Não apenas físico. Era como se o lugar estivesse somando nossa presença, recalculando. A coisa emitiu outro som. 2 ainda falha. O que você quer? Gritei desesperado. Silêncio. Então a coisa se moveu novamente. Uma das camadas se estendeu, formando algo parecido com um braço, grosso, irregular, feito de terra compactada e algo que parecia tecido humano petrificado. Esse braço tocou o chão entre mim e Ana. No ponto de contato, o solo endureceu instantaneamente, como se tivesse sido reforçado. Estabilidade local, murmurou a coisa, em uma voz que não soava satisfeita nem insatisfeita, apenas funcional. Ana chorava, tentando puxar as pernas para fora da área afundada. Eu não consigo me mexer, gritou. Arrastei-me até ela, ignorando a dor nos joelhos, e segurei seus braços. E para de lutar, disse, forçando calma na voz, quanto mais você se mexe, pior fica. Ela me olhou com terror absoluto. Você está dizendo para eu deixar isso acontecer? Não respondi, engolindo em seco. Estou dizendo para você não alimentar isso. A coisa parecia observar. Não com olhos, com resposta ambiental. O peso diminuiu ligeiramente quando Ana parou de se debater. E vocês aprenderam, disse a voz quase curiosa. Tarde. Aprendemos o quê? Perguntei. Houve uma pausa longa. Tempo suficiente para que o silêncio se tornasse insuportável. E sustentar. Meu estômago afundou. E sustentar o quê? A coisa não respondeu de imediato. Em vez disso, algo mudou no ambiente. As árvores ao redor da clareira começaram a inclinar-se ainda mais para dentro. Não quebravam, apenas se curvavam, como se obedecessem a uma força gravitacional diferente. O céu pareceu baixar. E o vazio, disse a voz, a pressão abaixo. Ana começou a respirar rápido demais. Eu não devia estar aqui, sussurrou. Eles não me contaram isso. Quem? Pergunteis. Ela fechou os olhos com força. E o consórcio respondeu. Não é só um, existem outros lugares como esse, outros pontos instáveis. Eles chamam de zonas de carga. Zonas de carga? Repeti, sentindo um frio percorrer a espinha. Lugares onde o solo não aguenta sozinho, continuou ela, a voz falhando.
Onde algo empurra de baixo, eles mandam equipes para equilibrar, para adicionar peso, para manter. A coisa emitiu um som que, se fosse humano, poderia ser interpretado como aprovação. O procedimento correto disse: execução falha. Se falha por quê? Perguntei. O braço de terra se moveu lentamente, apontando para mim. Zoom inadequado. Meu coração disparou. Deus, peso irregular, explicou a coisa, sustenta errado. Senti o chão vibrar sob mim, mais forte dessa vez, como se estivesse testando minha resistência. E o que acontece se a gente não sustentar? Perguntei, a voz quase um sussurro. A coisa demorou a responder. Quando fez, sua voz estava mais profunda. O colapso ascendente. Ascendente como? Insistiu Ana desesperada. A coisa se moveu novamente, revelando mais rostos em seu interior. Alguns pareciam antigos, outros recentes demais. O que está abaixo sobe, disse. O que não deveria ocupa. Minha mente tentou imaginar. Falhou. Eles já fizeram isso antes, não fizeram? Perguntei, sentindo náusea. Sim, respondeu a coisa, muitos ciclos. E o que acontece com as pessoas? Perguntei, já sabendo que não gostaria da resposta. Integradas. Ana começou a chorar novamente. Eu não quero virar isso, soluçou. Ninguém quer, respondi com amargura. O chão sob não se estabilizou levemente. A coisa parecia esperando. E o que você quer agora? Perguntei. Houve outra pausa. Ajuste. Ajuste de quê? A distribuição respondeu, peso contínuo. Você quer que a gente fique aqui? Perguntei. Permanência local, confirmou a coisa. Para sempre? Ana perguntou, a voz quase inaudível. Enquanto necessário. Senti um desespero frio se instalar no peito. E se a gente se recusar? Perguntei. A coisa não respondeu de imediato. Em vez disso, algo aconteceu no limite da clareira. O chão começou a ceder. Não em um ponto só, mas em vários, formando pequenas depressões circulares. Era como se o solo estivesse tentando criar novos pontos de sustentação ou novos buracos. O teste disse a coisa, alternativas. Um dos pontos de afundamento começou a se mover em direção à mata. E o que é isso? Ana perguntou apavorada. Expansão, respondi, sentindo um nó no estômago. Ele está procurando outros lugares para equilibrar. E outros lugares como vilas, cidades, ela perguntou. A coisa respondeu antes que eu pudesse. Aonde houver peso suficiente. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Se ficarmos, falei lentamente, você mantém isso contido aqui. A coisa pareceu considerar. Estabilidade provável. E provável não basta, retruquei. O chão vibrou mais forte. E nada é absoluto. Ana me olhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E você está pensando em ficar? Não está. Eu não respondi, porque no fundo eu já sentia. O solo sob mim estava confortável, como se tivesse encontrado o encaixe certo. Isso me assustou mais do que qualquer coisa. Não falei mais para mim mesmo do que para ela. Tem que haver outro jeito. Disse a coisa, surpreendendo-me. Qual os pergunteis? O braço de terra se retraiu lentamente. Redistribuição externa. Como Ana perguntou, a coisa respondeu com uma simplicidade brutal. Mais peso. Meu sangue gelou. Mais pessoas, murmurei. E correto. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu olhei para Ana. Ela me olhou de volta. Nós dois entendemos exatamente o que aquilo significava. Eles fizeram isso antes, sussurrou ela. Mandaram equipes, uma após a outra, até estabilizar.
E depois perguntei. Ela fechou os olhos. Depois ninguém volta. O chão vibrou novamente. Mais forte, mais impaciente. Decisão, disse a coisa. Senti algo mudar dentro de mim. Uma pressão diferente. Não física, moral. Se eu aceitar, perguntei, você a deixa ir. A coisa ficou em silêncio por longos segundos. Tempo suficiente para que eu sentisse o peso da escolha esmagar meu peito. É possível, respondeu por fim, com compensação. Ana arregalou os olhos. Não, disse ela, balançando a cabeça. Não faz isso. Você não sabe o que isso vai te fazer. Eu sei exatamente, respondi com um nó na garganta. Vai me fazer parte disso. E isso não te assusta? Ela gritou. Olhei para o buraco, para a coisa, para os rostos integrados à terra. Assusta, respondi, mas me assusta mais imaginar isso chegando a outro lugar. O chão pareceu relaxar ligeiramente. De proposta aceita, disse a coisa. Espera, Ana gritou, não é justo. Justiça não sustenta solo, respondi amargamente. A coisa começou a se mover, retraindo-se lentamente para dentro do buraco. O chão ao redor começou a se elevar, estabilizando. Ana sentiu as pernas se soltarem. Ela caiu para frente e eu a segurei antes que batesse o rosto no chão. E você pode ir, disse com a voz baixa, agora. Ela me encarou em choque. E você? Olhei ao redor. A clareira parecia certa. Equilibradas. Eu fico, respondi. Eles não vão te buscar, disse ela, chorando. Eles nunca buscam. Eu sei. Ela hesitou por um instante. Depois se levantou. Eu vou contar, disse. Vou contar para todo mundo. Sorri triste. Eles já sabem, respondi. Só fingem que não. Ela correu para a mata sem olhar para trás. Quando o som dos passos dela desapareceu, senti o chão sob mim se fechar. Não prendendo, aceitando. A coisa falou uma última vez, agora muito mais baixa. Sustentação iniciada. E eu senti o peso do que estava abaixo, a pressão constante, a responsabilidade impossível. E compreendi com um horror frio e absoluto. Aquilo não era prisão, era função. Capítulo 4, o lugar começa a me usar. O primeiro dia depois da decisão não teve amanhecer. Não houve transição suave entre noite e dia, nem aquela mudança gradual de temperatura que o corpo reconhece mesmo de olhos fechados. Simplesmente clareou de uma vez, como se alguém tivesse girado um seletor. Eu estava deitado no chão do barracão. Não lembrava de ter deitado, nem de ter dormido. O corpo doía em lugares que não deveriam doer, articulações profundas, ossos internos, músculos que eu nem sabia nomear. Era uma dor uniforme, constante, como se eu tivesse sido mantido imóvel por tempo demais. Levantei com dificuldade. O chão respondeu. Não afundou, não vibrou, sustentou, de uma forma estranha, quase cuidadosa. Essa foi a primeira coisa que me assustou de verdade. O lugar estava confortável comigo. Saí do barracão e olhei ao redor. A clareira havia mudado. Não dramaticamente, e isso era o pior. As árvores estavam mais afastadas agora, formando um círculo mais regular. O buraco no centro parecia menor, mais contido, com bordas reforçadas por algo que lembrava argila compactada, mas com uma textura irregular demais para ser natural. Parecia construído, não por mãos, por pressão. Caminhei até a bordas. Não senti o peso esmagador de antes. O murmúrio havia diminuído para algo parecido com um fundo sonoro distante, quase um zumbido contínuo que vibrava no externo, não nos ouvidos. Estou aqui, falei em voz baixa.
O chão respondeu com um ajuste sutil, quase imperceptível, como se tivesse ouvido. Isso me deu náusea. Voltei para o barracão e comecei a vasculhar o que restava. Havia suprimentos suficientes para alguns dias. Água, comida enlatada, ferramentas básicas. Nada que indicasse intenção de longo prazo. Eles nunca planejaram ficar. Peguei um caderno antigo, diferente dos relatórios técnicos. Era pessoal. A caligrafia irregular denunciava alguém escrevendo sob estresse prolongado. Dia 11, já não sinto mais vontade de ir embora. Isso me assusta mais do que o buraco. Meu estômago se revirou. Continuei lendo. O chão responde melhor quando fico parado, quando aceito. Movimento desnecessário gera instabilidade. Pensar em fuga dói. Fechei o caderno com força. Não falei para mim mesmo. Isso não vai acontecer comigo. O chão não reagiu. Isso, de alguma forma, foi pior. Os dias seguintes, se é que posso chamá-los assim, passaram de maneira estranha. Eu não sentia fome com regularidade, não sentia sono como antes. Meu corpo parecia funcionar em ciclos diferentes, ajustando-se ao ambiente de forma quase automática. E aos poucos comecei a perceber algo perturbador. Eu sabia quando o solo estava instável. Não por observação, por sensação interna. Era como um desconforto surdo no peito, um aperto lento que surgia quando algo fora da clareira se movia de maneira errada. Às vezes vinha de longe, como um eco abafado. Outras vezes era próximo demais. Numa dessas ocasiões ouvi motores, caminhonetes, vozes humanas. Meu coração disparou. Corri até o limite da clareira e vi 3 homens se aproximando pela trilha improvisada. Usavam roupas de campo, mochilas grandes, equipamentos de medição. Um deles carregava uma câmera. 3 gritei, não entrem aí. Eles pararam surpresos. Você deve ser o engenheiro, disse um deles, sorrindo. Pensamos que estivesse morto. Vão embora, falei com urgência, agora. Eles trocaram olhares confusos. A gente recebeu autorização para avaliar o local, respondeu outro. Disseram que estava estável. Meu peito começou a apertar. Não está, falei, está equilibrado, é diferente. O chão sob meus pés começou a vibrar. Muito de leve. O que você quer dizer com isso? O homem da câmera perguntou, curioso. O aperto aumentou. E vocês estão adicionando peso? Respondi. Isso força o lugar. Eles riram. Amigo, a gente lida com solo instável todo dia, disse o primeiro homem. Relaxa. O chão respondeu antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Uma das árvores próximas afundou. Não caiu, não quebrou. Simplesmente desceu alguns centímetros, como se estivesse sendo engolida lentamente. A terra ao redor se deformou, formando um anel irregular. Os homens congelaram. E que porra é essa? Alguém sussurrou. Saiam, gritei, agora. O aperto no peito virou dor. Senti algo puxar de dentro de mim, uma pressão que me obrigou a dar alguns passos à frente, em direção à clareira. Não, murmurei, sentindo suor frio escorrer pela testa. O lugar estava me usando. E vocês precisam ir embora, falei, com a voz mais firme do que eu esperava. Se ficarem, isso piora. E você, o homem da câmera, perguntou, pálido, por que você não vai? Abri a boca para responder. Não consegui. A resposta não vinha. Porque eu sabia. Eu não podia. O chão vibrou mais forte. Corre, gritei. Eles não precisaram de incentivo. Largaram equipamentos, mochilas, tudo, e correram pela trilha de onde vieram. O chão se acalmou gradualmente conforme o peso diminuía. Quando o último deles desapareceu na mata, a pressão no meu peito diminuiu. Caí de joelhos ofegante. Então é assim, eu murmurei.
O lugar não me prendia fisicamente. Ele me ancorava. Levantei com dificuldade e caminhei de volta ao centro da clareira. O buraco estava quieto, quase discreto demais. Você me usou, falei com raiva. A resposta veio como uma vibração profunda, constante. E função aceita? Eu não aceitei isso, gritei. O chão respondeu com um peso súbito nos ombros, forçando-me a me ajoelhar. Ajuste necessário. A dor cessou tão rápido quanto começou. Respirei fundo, tremendo. E você vai fazer isso toda vez? Perguntei com amargura, me forçar. Silêncio. Depois uma resposta diferente. Não veio do chão. Veio de dentro de mim. Uma sensação clara, quase lógica. Quanto mais eu resistisse, mais instável tudo ficaria. Engoli em seco. Você quer que eu coopere? Murmurei. O solo se ajustou de forma quase imperceptível. Não respondi, sentindo o significado se formar. Você quer que eu entenda? A compreensão veio como um golpe frio. O lugar não precisava de obediência cega. Precisava de decisão consciente. De alguém que avaliasse, antecipasse, evitasse acúmulos de peso perigosos. Um mediador. Um zelador, sussurrei. O chão respondeu com estabilidade perfeita. Sentei-me na borda do buraco, exausto. E quantos como eu já existiram? Perguntei. Imagens surgiram na minha mente. Não visões completas. Fragmentos. Homens. Mulheres. Pessoas de épocas diferentes. Todos parados em clareiras semelhantes. Em desertos, em montanhas, em cidades que não existiam mais. E vocês os consumiram? Perguntei com medo da resposta. A sensação que veio foi complexa. Não negação, não confirmação. Substituição. Eles não foram mortos, foram esgotados. E eu os perguntei quanto tempo eu tenho. O silêncio foi longo. Quando a resposta veio, não foi em palavras, foi em sensação. Enquanto for funcional, fechei os olhos, sentindo um peso diferente agora. Não físico, existencial. Os dias seguintes confirmaram meu medo. Comecei a sentir coisas além da clareira. Movimentos distantes, pressões sutis em outros pontos da região. Era como se eu estivesse conectado a algo maior, uma rede subterrânea de tensões e equilíbrios. Eu sabia quando um lugar distante ficava instável. Sabia quando alguém estava cavando onde não devia, construindo onde não podia. Isso é loucura, e murmurei, andando em círculos. Mas não era. Era treinamento. O lugar estava me ensinando a antecipar, a prevenir, a corrigir. Comecei a agir. Quando sentia uma instabilidade distante, eu me aproximava do limite da clareira e concentrava. Não pensava, não desejava, apenas aceitava o peso local e sentia o ajuste acontecer. Cada vez que fazia isso, algo em mim mudava. Meu corpo parecia mais pesado, mais denso. O espelho improvisado no barracão mostrou mudanças sutis. Olheiras profundas, pele mais pálida, veias mais aparentes. Mas o pior não era isso. Era a sensação crescente de que o mundo fazia mais sentido assim. Falei em voz alta, assustado comigo mesmo. Não começa. O chão não respondeu. E isso me deu medo. Naquela noite, se ainda posso chamar assim, senti algo diferente. Uma instabilidade rápida, urgente, muito mais próxima do que qualquer outra. Vinha da matas. Alguém estava se aproximando, mas não com curiosidade, com intenção. Peguei a lanterna e caminhei até o limite da clareira.
uma figura emergiu entre as árvores. Era um homem, sozinho, sem equipamento pesado, magro demais, olhos fundos, expressão determinada. Eu sabia que você ainda estava aqui, disse ele com uma voz rouca. Quem é você? Perguntei, sentindo o solo vibrar levemente. Alguém que já ocupou seu lugar, respondeu. Meu coração quase parou. Zucker, ele deu um passo à frente. O chão reagiu violentamente. Calma, ele disse, erguendo as mãos. Eu sei como funciona, ele ainda me reconhece. Reconhece como o quê? Perguntei tenso. Ele sorriu, um sorriso cansado. E como excedente, respondeu. Senti um frio profundo no estômago. Você saiu, murmurei. Fui expulso, corrigiu, substituído como você vai ser. Não, respondi instintivamente. Eu não vou deixar. Ele riu. Você não decide isso, disse. O lugar decide. Deu mais um passo. A pressão no meu peito aumentou brutalmente. Porque você voltou, gritei. Ele me encarou, os olhos brilhando de algo perigoso. Porque ele está instável de novo, respondeu. E eu sei o que isso significa. O que? Perguntei, sentindo suor escorrer pela testa. Ele sorriu mais amplo agora. Significa que vai precisar de mais de um. O chão tremeu. Não como aviso, como confirmação. Capítulo 5, quando o lugar começa a se dividir. O chão não tremeu por instinto. Tremeu por reconhecimento. Foi isso que compreendi quando o homem deu mais um passo à frente e a clareira reagiu como um corpo dividido, incapaz de decidir se aceitava ou rejeitava aquela presença. A vibração não era uniforme. Parte do solo endureceu sob meus pés. Outra parte cedeu sob os dele. Era como se o lugar estivesse hesitando. E não faça isso, falei, sentindo a pressão no peito aumentar. Você está forçando o equilíbrio. Ele riu baixo, um som seco, quase sem humor. Equilíbrio não é estabilidade, respondeu. É tensão administrada. Você ainda não entendeu isso. Então explica, rebate, antes que isso nos engula. Ele parou a poucos metros do buraco central. A lanterna iluminou melhor seu rosto agora. A pele parecia esticada demais sobre os ossos, como se tivesse emagrecido rápido demais. Os olhos não piscavam no ritmo normal. E meu nome não importa, disse. Aqui, nomes só servem enquanto a função está ativa. A função de quê? Perguntei. Ele olhou para o buraco. E de absorção respondeu, de compensação de atraso. O chão pulsou. Você foi um zelador, e murmurei, um mediador. Eu fui um ponto de descarga, corrigiu, até deixar de ser suficiente. Engoli em seco. E agora você voltou para quê? Perguntei, para tomar o lugar de volta. Ele negou lentamente. E não dá para voltar, disse. O lugar não anda para trás, só redistribui. O solo cedeu um pouco mais sob seus pés. Então você veio fazer o quê? Perguntei. Ele levantou o olhar para mim. Garantir que você não fique sozinho quando isso acontecer, respondeu. A clareira reagiu. Não com violência, com alargamentos. As árvores nos limites pareceram se afastar mais um pouco, como se o espaço estivesse se preparando para acomodar algo maior. O buraco central ganhou profundidade visual, não ficou maior, mas ficou mais definido. Ele está se abrindo, murmurei. Não, disse o homem, ele está se dividindo. Senti um frio percorrer a espinha. Dividindo como? Em funções, respondeu. Nenhum corpo aguenta sustentar tudo sozinho por muito tempo. O lugar aprende isso rápido. Então você foi descartado, falei. Ele sorriu de canto. Redistribuído, corrigiu. Parte de mim ficou aqui, outra parte foi deslocada. E deslocada para onde?
Ele apontou vagamente para a mata, e para onde há peso demais e gente de menos, disse: obras, estradas, barragens, lugares onde o solo precisa mentir para continuar de pé. Meu coração acelerou. E você está dizendo que existem outros pontos como este? Sempre existiram, respondeu, só não eram conscientes. O chão sob meus pés vibrou de leve, quase como um aviso. E agora são, murmurei. Ele assentiu. E porque agora há gente suficiente escutando errado, disse, forçando o mundo a se explicar. E isso não é explicação, retruquei, é adaptação. Exato, ele concordou, e adaptação não pede permissão. O silêncio se estendeu por alguns segundos, o tipo de silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. O que acontece agora? Perguntei. Ele respirou fundo. Agora o lugar testa se consegue operar em paralelo, respondeu. Se consegue sustentar dois pontos ativos sem colapsar. E se não conseguir? Perguntei. O homem me olhou com uma expressão dura. Ele escolhe, disse, e a escolha não é gentil. Antes que eu pudesse responder, senti algo rasgar. Não no chão, dentro de mim. Uma pressão súbita, violenta, como se duas forças opostas tivessem tentado me atravessar ao mesmo tempo. Caí de joelhos, o ar fugindo dos pulmões. Não resiste, ouvi o homem dizer distante. Isso só piora. Imagens invadiram minha mente. Não memórias, não visões simbólicas, funções. Vi lugares distantes, uma obra em colapso iminente, uma estrada cedendo lentamente, uma cidade construída sobre um vazio antigo demais para ser mapeado. Vi pessoas passando por esses lugares sem perceber o que estava sendo sustentado ali. Vi outros como eu, poucos, espalhados, ligados por algo subterrâneo. Isso é a rede, murmurei, ofegante. É o que sobra quando o mundo não aguenta mais mentir sozinho, respondeu o homem. A pressão diminuiu gradualmente. Quando consegui levantar o olhar, percebi algo novo. O buraco central havia se transformado. Não em formas, em intenção. Eu sentia claramente duas direções distintas agora. Uma puxava para mim, outra para eles. Ele está tentando nos separar, falei. Está tentando nos especializar, corrigiu. Eu não concordei com isso, falei. E concordar não faz parte do processo, respondeu, só adequação. O chão sob seus pés começou a ceder mais. Está puxando você, observei. Sim, ele confirmou, sou excedente aqui, você é o ponto estável. Então vai embora, falei, antes que piore. Ele riu. E não posso simplesmente ir, disse. Se eu sair sem transição, o lugar perde informação. Informação do quê? Do que acontece quando alguém falha, respondeu. Eu sou o erro preservado. A frase me deu arrepios. E você voltou como exemplo, murmurei. Como teste, corrigiu. O chão começou a vibrar com mais força agora. Não era uma reação localizada. Era a clareira inteira entrando em estado de ajuste. Está ficando instável, falei. Porque você está hesitando, respondeu o homem. O lugar sente isso. Eu não vou te sacrificar, falei, sentindo raiva subir. Não é assim que isso funciona. Ele me encarou com intensidade. Já funciona assim, disse. A diferença é que agora você percebe. O chão reagiu com um solavanco. Se você ficar aqui, continuei, o lugar vai tentar nos dividir à força. Sim, ele concordou, e isso pode rasgar algo que ainda está inteiro. Então sai, gritei. Ele fechou os olhos por um instante. E não posso, disse, mas você pode fazer algo melhor. O quê? Ele respirou fundo. Pode redistribuir, respondeu. Senti um peso gelado no estômago. Não falei imediatamente.
Eu não vou criar outro ponto ativo sem saber o custo. Já está criando, ele retrucou. Toda vez que você absorve uma instabilidade distante, você está esticando demais. Então o que você quer que eu faça? Gritei. Ele abriu os olhos. A miúde disse sem rodeios. Zucker, e use minha presença como válvula, explicou. Me deixe absorver parte da pressão local. Isso vai te destruir. Ele deu de ombros. Já estou destruído, respondeu. Só falta o resto. O chão respondeu com um pulso forte. Ele aceita a ideia, murmurei, horrorizado. Claro que aceita, disse o homem, é funcional. Fiquei parado, o coração batendo forte demais. Mas se eu fizer isso, comecei. Você não vai estar mais sozinho, completou ele, mas também não vai ser inteiro. Olhei para o buraco, senti as duas forças, a decisão se formando. Se eu aceitar isso, murmurei o que acontece depois. Ele sorriu cansado. Depois repetiu. Depois você aprende que o lugar nunca para de pedir. O chão vibrou novamente mais forte. Não temos tempo, ele disse. Está piorando. Fechei os olhos, respirei fundo e fiz algo que jurava não fazer. Concordei, não em palavras, em intenção. Senti o peso se dividir. Parte dele fluiu para o homem à minha frente como uma corrente invisível. Ele arquejou, caindo de joelhos, os dentes cerrados. Isso, ele sussurrou, isso é pior do que eu lembrava. O chão reagiu violentamente. Não com colapso, com organização. A clareira se ajustou em dois polos claros agora. Duas zonas de pressão distintas, conectadas por algo profundo demais para ser visto. Está feito, murmurei. O homem respirava com dificuldade. Não, disse ele, está começando. Olhei aos redores. A mata parecia mais distante agora, o céu diferente, mais pesado. O que você sente? Perguntei. Ele levantou o olhar, os olhos arregalados. Eu sinto tudo o que você estava segurando, respondeu. E mais. Mais o quê? Ele engoliu em seco. E outras chamadas, disse, outros lugares acordando. Meu coração afundou. E isso não estava no acordo. Ele riu fraco. E não existem acordos, respondeu, só consequências. O chão pulsou novamente. Mais forte. Ele está se expandindo, falei. Está se replicando, corrigiu ele. Cada ponto estabilizado permite que outro acorde. Então isso nunca termina, murmurei. Ele balançou a cabeça. Termina quando não houver mais gente capaz de sustentar, respondeu. Ou quando o mundo parar de forçar. Silêncio. O tipo de silêncio que antecede algo irreversível. E se eu sair? Perguntei quase em desespero. Ele me encarou. E você já saiu, disse, do mundo como ele era. Senti o peso disso se acomodar em mim. Olhei para minhas mãos. Pareciam mais firmes, mais reais do que antes. Eu virei parte da estrutura, murmurei. Sim, ele confirmou, e agora o lugar sabe disso. O chão respondeu com estabilidade absoluta. Pela primeira vez desde que cheguei ali, senti algo próximo de satisfação vindo do lugar. Isso é ruim, falei. É eficiente, ele corrigiu. Um som distante ecoou pela mata. Não um grito, não um motor, algo mais profundo. Você ouviu isso? Perguntei. O homem assentiu lentamente. E ouvi, disse, outro ponto acabou de acordar. Meu estômago se revirou. Onde? Ele apontou vagamente para o leste. Não importa, respondeu. Importa que agora somos dois e isso muda tudo. Como assim? Ele sorriu um sorriso tenso. Significa que o lugar não vai mais nos tratar como exceção, disse.
vai nos tratar como modelo. O chão vibrou como se concordasse. Bem-vindo à próxima fase, ele completou. E eu soube naquele instante que o pior ainda não tinha começado. Capítulo 6, quando o mundo começa a devolver o peso. A primeira coisa que desapareceu foi o silêncio. Não de uma vez. Ele começou a falhar em pontos específicos, como um tecido velho que perde a tensão em certos lugares antes de rasgar por completo. Sons surgiam onde não deveriam existir e desapareciam onde eram esperados. O vento atravessava a clareira sem mover as folhas. Insetos produziam ruído sem corpo. Passos ecoavam na mata sem origem visível. Isso não é instabilidade local, murmurei. O homem, o outro ponto, respirava com dificuldade, apoiado em uma das estacas inclinadas. E não respondeu, é propagação. E propagação do quê? Ele levantou o olhar para mim. Da função, disse, o lugar ensinou o mundo a devolver o peso. Senti um arrepio profundo. E você disse que isso criaria outros pontos e falei, mas isso parece maior. Ele assentiu lentamente. E porque não são mais buracos, respondeu, são zonas de acomodação. O chão sob meus pés começou a emitir uma vibração contínua, quase imperceptível, como um motor distante. Não era ameaça, era atividade. Isso está acontecendo agora, falei. Está, ele confirmou, e não está limitado à floresta. Meu rádio, esquecido sobre a mesa no barracão, estalou. Corri até ele, o coração acelerado. O aparelho estava ligado sozinho. E repetindo se alguém estiver ouvindo, uma voz masculina surgiu distorcida. A estrada cedeu, não foi deslizamento, o chão simplesmente afundou. Reconheci o sotaque. Isso é da BR-163, murmurei, a obra de duplicação. O homem se aproximou lentamente. Por um ponto secundário, disse, ainda instável. A voz no rádio continuou. E não houve rachadura, não houve tremor. Foi como se o solo tivesse desistido de sustentar. O sinal cortou abruptamente. O rádio emudeceu. Eles não estavam prontos, falei. Ninguém nunca está, respondeu ele. Alguns só são mais úteis quando falham. Senti algo diferente agora. Não pressão. Chamado. Uma sensação clara, direcionada como um puxão interno, indicando um lugar distante. Não vinha da clareira, vinha de fora. Está sentindo? Perguntei. Ele assentiu. Você também disse. Isso significa que o modelo está funcionando. Eu não quero isso, retruquei. Eu não aceitei virar um nó de rede. Você aceitou quando redistribuiu, ele respondeu. O resto foi consequência. Fechei os olhos por um instante. A sensação se intensificou. Vi imagens, não como visões caóticas, mas como mapas funcionais. Uma cidade pequena construída sobre um antigo leito de rio aterrado. Um conjunto habitacional sobre solo instável demais para ter sido aprovado. Uma estrada que cortava a mata onde a terra nunca foi sólida. Eles estão todos cedendo, murmurei. Não cedendo, corrigiu ele, compensando. Abri os olhos, o estômago revirado. O mundo está usando o que fizemos aqui como referência, falei. Sim, ele respondeu, porque funcionou. O chão da clareira se estabilizou ainda mais. Era quase confortável agora, como se tivesse encontrado uma posição ideal. Isso é horrível, falei. Isso é inevitável, ele retrucou. Um novo som ecoou pela mata. Desta vez, claramente humano. Alôs. Virei-me rapidamente. Duas pessoas surgiam entre as árvores, usando roupas de obra, lanternas nas mãos. Um homem e uma mulher, ambos com expressão confusa, cansada. Graças a Deus, disse o homem, achamos alguém. Vocês não deviam estar aqui, falei imediatamente. A estrada sumiu, respondeu a mulher.
Não caiu, não quebrou, ela simplesmente afundou. A gente seguiu o GPS até perder sinal. O chão reagiu com um pulso suave. Não se aproximem mais, disse o outro ponto com voz firme. Por que? Perguntou o homem. Porque o lugar ainda está ajustando, respondeu ele. A mulher franziu a testa. Ajustando o quê? Antes que alguém pudesse responder, senti um deslocamento interno. A clareira parecia mais cheia. Não de corpos, de função. Eles não são aleatórios, murmurei. Não, confirmou o homem ao meu lado, são excedentes. Ou excedentes de quê? De lugares que falharam, respondeu. O sistema os empurra para onde ainda há capacidade. Isso não é resgate, falei, é triagem. O homem de roupa de obra deu um passo à frente. O chão cedeu imediatamente sob seu pé. Ele caiu de joelhos com um grito curto. Para as griteis. A mulher tentou puxá-lo de volta. Não toquem nele, disse o outro ponto com urgência. O chão começou a vibrar mais forte sob o corpo caído. Está puxando, murmurou a mulher desesperada. Meu Deus, está puxando. O homem gritou de dor quando suas pernas começaram a afundar lentamente, como se o solo tivesse se tornado argila densa. Não é um buraco, falei, horrorizado, é redistribuição de peso. Então faz parar, gritou ela para mim. Fechei os olhos, senti a pressão se concentrar naquele ponto. O lugar esperava. Se eu impedir isso, falei em voz baixa, o peso vai para outro lugar. Sim, respondeu o outro ponto, e pode ser pior. O homem afundava até a cintura agora, o rosto distorcido de pânico. Ajuda ele, gritou a mulher. O chão vibrou mais forte. Decide, disse o outro ponto, agora. E foi aí que entendi a crueldade final do sistema. Ele não exigia sacrifício direto. Exigia escolha funcional. Fechei os olhos e fiz algo que me odiaria para sempre. Direcionei, não para salvá-lo completamente, mas para diluir. O solo sob o homem estabilizou parcialmente. Ele parou de afundar, respirando com dificuldade, preso até o quadril. Mas senti imediatamente. Outro lugar respondeu. Um peso distante. Um colapso que não vi, mas senti com clareza absoluta. A mulher chorava, abraçada ao homem preso. Não mexam mais, falei com a voz vazia. Esperem. O chão ao redor deles se estabilizou lentamente. O que você fez? Murmurou ela, olhando para mim. Mantive isso aqui, respondi, à custa de outro lugar. Do outro ponto me encarou. Agora você entende, disse. O sistema não pergunta se é justo. Olhei para a mata, sentindo o chamado de vários lugares agora. Isso vai se multiplicar, falei. Cada ajuste cria outro. Sim, ele respondeu, até que a carga esteja bem distribuída. Ou até que não sobre ninguém para sustentar, retruquei. Ele assentiu. Esse também é um resultado possível. O céu começou a mudar. Não escurecer, não clarear. Ele ficou mais baixo. Uma sensação opressiva de teto descendo lentamente. Isso não é clima, murmurei. É fechamento de sistema, respondeu o outro ponto. Menos espaço para erro. O homem preso começou a tremer. Eu sinto algo errado, ele murmurou, como se o chão estivesse me escutando. Engoli em seco. Ele está, respondi. A mulher me olhou com ódio. O que você é? Pensei por um instante. Ainda humano, respondi, por enquanto. O chão pulsou como se aprovasse. Isso não vai parar, murmurei. Vai. O outro ponto balançou a cabeça. E não disse, mas vai se tornar normal. Senti o peso disso cair sobre mim com mais força do que qualquer pressão física. E quantos como nós existem agora? Perguntei.
Ele fechou os olhos por um instante. Mais do que ontem, respondeu, menos do que amanhã. O rádio estalou novamente. Desta vez, várias vozes ao fundo. Pânico, confusão, relatos de solo cedendo, estruturas falhando sem causa aparente. E eles estão começando a perceber, falei. E não da forma certa, respondeu ele. Eles vão chamar de desastre natural. E isso é bom? Perguntei. É essencial, disse ele. Nomes errados mantêm o sistema funcionando. Olhei para clareiras. Ela não parecia mais ameaçadora. Parecia completa. O lugar não vai mais nos soltar, murmurei. Não, confirmou. Agora ele nos usa como interface. O chão sob meus pés estava firme, pesado, confiável. E o que acontece se eu tentar ir embora? Perguntei. Ele me encarou com seriedade. E você pode ir, disse, mas o lugar vai com você. O chamado distante se intensificou. Eu já sinto isso, respondi. Silêncio. Então estamos na mesma fase, disse ele. Isso significa que o próximo passo se aproxima. De qual? Ele olhou para a mata, para o céu baixo, para o homem preso e a mulher chorando. O momento em que o sistema decide se ainda precisa de nós como indivíduos, respondeu. O chão pulsou lento e profundo. Ou se pode nos usar como estrutura permanente. Meu estômago se revirou. Isso não é o fim, falei. Ele balançou a cabeça. Não disse, é a estabilização intermediária. E naquele instante eu soube. O mundo não estava quebrando. Estava aprendendo a suportar o próprio peso. E nós éramos apenas as primeiras colunas. Capítulo 7, quando o lugar começa a me usar por dentro. A primeira coisa que perdi foi a noção de distância. Não no sentido comum, eu ainda conseguia dizer o que estava perto ou longe, mas no sentido funcional. Lugares começaram a se sobrepor dentro de mim como camadas mal alinhadas. Eu fechava os olhos e sabia exatamente onde o solo estava prestes a falhar em pontos que nunca visitei. Não porque vi, porque sentia. Isso não é aprendizado, murmurei, segurando a cabeça. Isso é invasão. O outro ponto não respondeu de imediato. Ele estava de pé agora, mais estável do que antes, como se parte do peso tivesse se acomodado melhor nele após a redistribuição. É integração, disse por fim. O sistema não pede licença quando encontra compatibilidade. Eu não sou compatível com isso, retruquei. Ele me encarou com uma expressão cansada. E você já respondeu. Só ainda está tentando manter fronteiras que não existem mais. O homem preso no solo gemia baixo. O chão ao redor dele não se movia mais. Era como se tivesse decidido quanto daquele corpo precisava para funcionar. A mulher continuava ajoelhada ao lado dele, em silêncio agora, os olhos vazios, como alguém que percebeu tarde demais que não havia resposta certa. Eles vão morrer? Perguntei. E não necessariamente, respondeu o outro ponto, mas não sairão iguais. O peso interno aumentou. Não como dor, como ocupação. Senti algo se expandir dentro do peito, não pressionando os órgãos, mas ocupando espaço conceitual. Ideias que antes precisavam de esforço agora surgiam completas. Eu sabia quanto tempo aquela pessoa sobreviveria parcialmente absorvida. Sabia que o solo não iria terminar com ele. Para sussurrei, para com isso. O chão respondeu com um pulso lento. A clareira estava silenciosa demais. Até a mata parecia suspensa, como se estivesse aguardando instruções. O sistema está testando seus limites, disse o outro ponto. Está vendo até onde pode te usar sem quebrar. E se eu quebrar? Perguntei. Ele demorou a responder. Então você vira material, disse por fim, como qualquer outro. Senti um arrepio profundo. E você já passou por isso, falei.
Sim, ele confirmou, por isso ainda estou aqui. Isso não te tranquiliza? Perguntei amargo. Ele sorriu, mas havia algo errado no sorriso. Não respondeu, isso me dá perspectiva. O céu baixou mais um pouco, não como nuvens descendo, como se o espaço tivesse sido compactado. Respirar estava mais difícil. Isso não é atmosfera, murmurei. É limitação de variação, respondeu ele. Menos espaço significa menos possibilidades de erro. O rádio voltou a chiar. Desta vez, várias transmissões sobrepostas. E solo instável, e prédio evacuados, e não há falha estrutural aparente. A isso não segue nenhum modelo conhecido. Fechei os olhos. Cada voz vinha acompanhada de um peso específico, uma pressão diferente no meu corpo, como se cada falha estivesse tentando se ancorar em mim. Estão tentando usar você como ponto central, disse o outro ponto sério. Isso é perigoso. Mas eu não quero isso, gritei. O chão respondeu com um pulso forte. Ele não quer saber do que você quer, disse ele, só do que funciona. Caí de joelhos, a cabeça girando. Eu sinto tudo, murmurei. Cada lugar, cada falha, cada ajuste. Então está na fase crítica, disse o outro ponto. Ou você se distribui ou colapsa. Distribuir para quem? Gritei. Ele apontou aos redores. E para todos respondeu, para qualquer coisa capaz de sustentar um pouco. Olhei para a mulher ajoelhadas, para o homem parcialmente absorvido, para metas. Isso é transformar pessoas em estrutura, falei. Sempre foi, ele respondeu, só não era explícito. O chão começou a vibrar de forma irregular. Está ficando instável, murmurei. Porque você está resistindo, disse ele. O sistema odeia resistência inútil. Isso não é inútil, gritei. Isso é ser humano. O outro ponto me olhou com algo que parecia pena. Isso é excesso, respondeu. E excesso sempre gera rasgo. Senti algo ceder dentro de mim. Não fisicamente, algo que eu não sabia nomear. Uma fronteira. De repente percebi que conseguia sentir o peso da mulher ajoelhada, a exaustão do homem preso, a densidade da mata. Tudo tinha um valor funcional agora. Não, murmurei. Está acontecendo, disse o outro ponto. Você está se tornando interface completa. Me impede, implorei. Ele fechou os olhos. Não posso, disse, nem eu consegui. O chão respondeu com estabilidade repentina. Tudo ficou quieto, assustadoramente quieto. O peso interno se organizou. E naquele silêncio algo aconteceu. Eu escutei o lugar, não o solo, não as clareiras, o sistema inteiro. Não como voz, como necessidade absoluta. Ele precisava de algo que eu ainda não tinha dado. O que você quer? Sussurrei. O chão pulsou uma vez. Forte. Ele quer que você pare de ser indivíduo, disse o outro ponto em voz baixa. Quer que você funcione sem atrito. Eu não posso fazer isso, murmurei. E pode, ele respondeu, só não quer. O céu parecia pressionar meu crânio. Mas se eu fizer isso, comecei. E você não vai morrer, ele completou. Vai continuar de outra forma. Olhei para minhas mãos. Elas pareciam normais. Mas eu sabia que aquilo era só aparência. Se eu aceitar isso, murmurei o que acontece com o mundo. Ele respirou fundo. O mundo fica estável, respondeu, e você deixa de ser exceção. O rádio estalou novamente. Uma voz feminina distante. E encontramos uma área estável, não sei explicar, o chão aqui não cede. Senti o peso se deslocar. Estão usando você como referência, disse o outro ponto. Você virou modelo operacional. Meu estômago se revirou.
Eu não fui feito para isso, falei. E nenhum de nós foi, respondeu, mas fomos usados mesmo assim. O chão pulsou, mais lento agora, mais profundo. Ele está perdendo a paciência, disse o outro ponto. Ou você se integra ou ele força. E força como? Perguntei. Ele não respondeu. E então eu senti uma tentativa. O sistema tentou me atravessar. Não invadir, substituir. Uma pressão absurda esmagou minha percepção. Por um instante, eu não sabia onde terminava meu corpo e começava o chão. Gritei, não com voz, com resistência pura. O sistema recuou ligeiramente. Isso foi perigoso, disse o outro ponto alarmado. Se ele fizer isso de novo, você não segura. Então me ajuda, gritei. Ele me encarou. Só uma coisa que pode atrasar isso, disse. Zucker. E você precisa criar uma falha, respondeu. Algo que o sistema não consiga otimizar rápido. Como? Ele engoliu em seco. E você precisa agir de forma inútil. Fiquei em silêncio. O sistema odeia desperdício, ele continuou. Algo sem função clara cria ruído. Ruído compra tempo. O que seria inútil aqui? Perguntei. Ele olhou para a mulher, depois para o homem preso, e com paixão disse, ajudar alguém sem retorno estrutural. Meu coração disparou. E isso pode funcionar. E não resolve, respondeu, mas atrasa. O chão pulsou novamente. Mais forte. Não temos tempo, disse ele. Olhei para a mulher. Ela me encarava, os olhos vermelhos. E você pode salvar ele? Perguntou a voz quebrada. Eu sabia. Sabia que salvar totalmente aquele homem não era funcional. Sabia que o sistema iria cobrar em outro lugar. Mas também sabia que isso não importava naquele momento. Ajoelhei ao lado deles. Isso vai doer, falei. Eu já estou doendo, ele respondeu fraco. Fechei os olhos e fiz algo que o sistema não esperava. Ao invés de redistribuir, eu concentrei, puxei o peso de volta para mim. Todo eles senti o mundo esmagar meu peito. O homem foi cuspido pelo chão com violência, jogado para trás ofegante. A mulher gritou. O chão da clareira entrou em colapso parcial. As árvores inclinaram-se. O céu tremeu. Você é louco, gritou o outro ponto. Isso vai te destruir. Eu sei, gritei de volta. O sistema reagiu com fúria. A pressão aumentou exponencialmente. Você criou desperdício, murmurou o outro ponto horrorizado. Ele odeia isso. O chão rachou em vários pontos, mas não cedeu completamente. O sistema estava confuso, desalinhado. Está funcionando, murmurei, sentindo o sangue escorrer do nariz. Está atrasando. O outro ponto me segurou antes que eu caísse. Isso não vai durar, disse ele, mas você conseguiu algo que ninguém tinha feito. O que? Perguntei, fraco. Ele me olhou com algo parecido com esperança. E você provou que ainda há ruído humano suficiente para quebrar o padrão, respondeu. O sistema pulsou, mais lento agora, indeciso. Ele vai tentar de novo, disse o outro ponto, mas agora ele sabe que você não é totalmente previsível. Sorri fraco. Ótimo, murmurei, que ele aprenda. O chão estabilizou parcialmente. O céu subiu alguns centímetros. O silêncio voltou, mas era um silêncio tenso. Isso não acabou, falei. Não, confirmou o outro ponto. Agora começa a última fase. De qual? Ele respirou fundo. A fase em que o sistema decide se ainda vale a pena manter você consciente, respondeu. E eu soube. A próxima decisão não seria minha.
Capítulo 8, o que fica quando eu não consigo mais sair. Eu acordei sabendo que não tinha dormido. O corpo estava no chão da clareira, mas a sensação era outra, como se eu tivesse sido reposicionado, não descansado. Meus músculos doíam, mas isso era secundário. O que realmente me incomodava era o silêncio interno. O peso tinha mudado. Não estava mais esmagando. Não tinha ido embora. Estava assentado. Isso é ruim, murmurei. O outro ponto estava sentado perto de mim, encostado numa raiz exposta. Ele parecia mais velho, não fisicamente, estruturalmente, como algo que havia perdido função. É definitivo, disse ele. Ele te integrou parcialmente. Sentei com dificuldade. E parcialmente, perguntei. Ele assentiu. E você ainda pensa como humano? Respondeu. Isso significa que o processo não terminou. O céu estava estranho, não baixo como antes, estável demais, um azul opaco sem profundidade. Onde estão os outros? Perguntei. Foram embora, disse ele. O sistema permitiu, não eram mais necessários aqui. O homem que eu puxei, a mulher. E vão viver, respondeu, mas carregarão desvios. Há desvios, sensações de peso, lugares que não entram em certas áreas, sonhos específicos, nada que gere rasgos sozinhos. Fechei os olhos. Então valeu a pena, murmurei. Ele me encarou. E para eles disse, para você ainda não sabemos. Levantei com esforço, o chão não reagiu. Isso deveria me tranquilizar, mas fez o oposto. Ele está quieto demais, falei. E porque está avaliando, respondeu o outro ponto. Você virou um problema estatístico. Um problema. E um ponto que não se comporta como esperado, explicou. Isso gera custo. O silêncio parecia pesado, como se o mundo estivesse segurando a respiração. O que acontece agora? Perguntei. Ele demorou a responder. Agora o sistema decide se você é anomalia tolerável ou resíduo a ser eliminado. Um frio percorreu minha espinha. Eliminado como? Perguntei. E não morte, respondeu. Dissolução funcional, você continua existindo, mas sem impacto, sem consciência plena. E como você? Perguntei. Ele não respondeu. O rádio esquecido no chão estalou sozinho. Desta vez, uma única transmissão clara. E área considerada estável. E anomalias cessaram. E retornando aos protocolos normais. Senti algo apertar dentro do peito. Eles acham que acabou, murmurei. Porque acabou para eles, respondeu o outro ponto. O sistema adora isso. O chão pulsou. Não forte, não agressivo, decisivo. Senti algo puxar dentro da minha cabeça, não dor convite. Ele está chamando, disse o outro ponto tenso, não com força, com lógica. O que ele quer? Perguntei. Quer terminar o que começou? Respondeu. Quer te usar como ponto fixo definitivo. Âncora, murmurei. Exato. O ar ficou mais denso. Se eu aceitar, falei o que acontece com o mundo. Ele respirou fundo. Estabilidade duradoura, respondeu. Menos falhas, menos colapsos, menos acidentes. Aí eu custo. Ele me encarou. A você disse. O convite ficou mais forte. Imagens começaram a surgir, não como visões, mas como simulações. Cidades sem deslizamentos. Prédios que nunca caem. Estradas que não racham. Pessoas que sentem menos medo inexplicável. Tudo funcionando. Tudo correto. Ele está me mostrando o resultado, murmurei. Sim, disse o outro ponto. Ele aprendeu que você precisa ver retorno. E se eu recusar? Perguntei. As imagens mudaram. Pequenas falhas, nada apocalíptico, mas cumulativas, trincas, afundamentos, deslocamentos. Não hoje,
não amanhãs, mas inevitáveis. Ele não ameaça, disse o outro ponto, ele demonstra tendência. O chão pulsou novamente, mais insistente. E você pode escolher, disse o outro ponto, mas só agora. Aí você, perguntei o que escolheu. Ele desviou o olhar. Eu não consegui gerar ruído suficiente, respondeu. Eu aceitei antes de tentar. Pois se arrepende? Ele pensou por alguns segundos. Arrependimento exige identidade estável, disse. Isso eu já perdi. O convite apertou. Senti algo começar a organizar meus pensamentos por mim. Isso era novo. Ele está começando, murmurei. Sim, confirmou o outro ponto. Ele não vai esperar muito. Olhei aos redores. Há clareiras, há matas, o chão que quase me engoliu. Se eu aceitar, falei, ainda vou ser eu. Ele hesitou. E você será funcional? Respondeu. A pergunta é isso basta. A pressão aumentou. Senti meu nome perder peso, minhas memórias ficarem ordenadas demais. Para murmuréis, o sistema ignorou. Ele está tentando simplificar você, disse o outro ponto alarmado. Se concluir, acabou. Então eu preciso fazer algo agora, falei. Sim, disse ele, algo que o sistema não consiga resolver rápido. De outra falha. Não respondeu, isso ele já espera agora. O convite virou empurrão. Então o quê? Perguntei desesperado. Ele me encarou com intensidade. Você precisa sair, disse. Sair, repeti, para onde? E para fora do arranjo local, respondeu. Levar o problema com você. Isso espalha instabilidade, falei. Exatamente, disse ele. O sistema odeia isso mais do que desperdício. O chão pulsou violentamente. Ele percebeu, gritou o outro ponto. Se você vai fazer, é agora. O convite virou pressão esmagadora. Minha visão turvou. Como eu saio, gritei. Ele apontou para mim. Você já tem o caminho, disse. Você é o caminho. Entendi. O sistema estava usando localidade. Se eu quebrasse isso, eu preciso me mover sem referência, murmurei. Sim, disse ele, ir para onde o sistema não consegue prever. Isso pode me matar, falei. Pode, respondeu, ou pior. O chão começou a se fechar ao redor dos meus pés. Agora, gritou eles. Respirei fundo e fiz a coisa mais errada possível. Corri, não para fora da clareira, para dentro da mata, sem direção, sem objetivo, sem lógica. O sistema reagiu instantaneamente. O chão tentou me agarrar. Tropecei, rolei, levantei. Cada passo era resistência pura. Isso não faz sentido, gritei. E era exatamente por isso que funcionava. A pressão oscilava confusa. O sistema tentava recalcular, mas eu mudava de ritmo, de direção, de intenção. Nada otimizado, nada funcional. Só movimento bruto. Senti algo rasgar dentro de mim. Não dor, liberação. O peso começou a se soltar. Não desaparecer. Desancorar. O sistema pulsou em fúria. Árvores inclinaram-se. O chão rachou atrás de mim, mas não conseguia me fixar. Eu não era mais ponto. Eu era ruído móvel. Caí de joelhos exausto. O céu pareceu tremer. Então silêncio. Não tenso, não pesado, vazio. O sistema havia recuado. Não derrotado, desistido temporariamente. Fiquei ali ofegante. Do outro ponto não veio. Eu sabia. Ele não podia sair. Demorei horas para encontrar a estrada. Quando cheguei, tudo parecia normal. Carros passando,
pessoas falando, nenhum sinal visível de instabilidade. Mas eu sentia o peso não ancorado dentro de mim. Agora espalhado, difuso, incontrolável. E você não venceu, murmurei para mim mesmo, só adiou. Voltei para casa, a vida continuou, mas algo nunca mais foi igual. Às vezes, quando fico parado demais, sinto o chão testando. Às vezes, lugares se comportam melhor quando estou perto. Às vezes, pior. Eu não sou âncora. Sou variável solta. E isso tem custo. O sistema ainda me procura. Não com força, com paciência, porque agora ele sabe. Enquanto eu estiver consciente, enquanto eu me mover sem função, enquanto eu cometer atos inúteis por escolha, o mundo nunca será totalmente estável. E isso me torna perigoso, não como heróis, não como salvador, mas como algo que não deveria existir. Eu não conto essa história para alertar. Eu conto porque se eu parar, o sistema vai concluir que já não precisa me deixar pensar. E isso eu não posso permitir. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para mais histórias sombrias, mistérios inexplicáveis e relatos que vão te perseguir